Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos. Estamos dando início ao nosso novo projeto, que é de podcast sobre psicologia jurídica. Aqui a gente vai trazer diversos convidados para falar sobre todas as temáticas que envolvem esse universo. E hoje, para começar esse projeto, estou aqui com a Júlia Boschi. Júlia, muito obrigada por aceitar esse convite. É muito importante ter você aqui com a gente, trazendo um pouquinho sobre a sua realidade. Então, a gente já começa aqui trazendo esse obrigada, viu? Eu que agradeço, Eduardo. Estou bem feliz de estar aqui com você hoje. Bom, pessoal, a Júlia, ela trabalha na vara da infância e também na vara de família do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. E o tema que nós escolhemos foi sobre adoção. Então, a partir de agora, vocês vão entrar nesse universo da psicologia jurídica com esse tema. Júlia, antes da gente começar sobre o tema propriamente dito, eu queria que você contasse um pouquinho como é que surgiu a sua trajetória na psicologia jurídica. Me conta como foi entrar na psicologia também, queria ouvir de você. Tá bom. Bom, eu me formei em 2005 na UEL e desde a graduação eu tinha um interesse bem específico na área de infância e adolescência. Inicialmente mais voltado para a clínica, para o atendimento de crianças e adolescentes na abordagem da psicanálise, que é a abordagem que eu pratico e estudo, mas também através das experiências em instituições, Então, já lá desde os estágios em psicologia social, já participando de projetos sociais, com professores que foram bem importantes assim, na minha trajetória. Depois que eu me formei, eu quis me dedicar ao mestrado, e a minha pesquisa também foi sobre a infância e adolescência, sobre os desafios atuais, Eu concluí em 2009 lá na Universidade Estadual de Maringá. E eu sempre conciliei o meu trabalho na clínica, os meus estudos, com trabalhos em instituições, que geralmente eu fui ingressando através do concurso público, Então, eu trabalhei com adolescentes em conflito com a lei, dentro da política do SUAS, aqui em Londrina. Trabalhei na área de saúde mental, no CAPS infantil, também num outro município. Até que em 2009 eu prestei um concurso para o Tribunal de Justiça, mas eu só fui chamada para atuar nesse concurso em 2014. Então, esse ano eu completei 11 anos de tribunal. Foi aí que eu ingressei na jurídica. Que legal, Júlia. Então, assim, antes da gente pensar que você estava no Tribunal de Justiça, você já vinha traçando aí algumas ações dentro dessa perspectiva que é da psicologia jurídica. E quando você entrou na psicologia, você sabia que existia psicologia jurídica? Você sabia que existiam essas possibilidades de atuação? Se imaginava trabalhando com adoção? Não imaginava. Na verdade, a adoção em si é um tema que ele surge na clínica, Então, já tinha tido contato, assim. Mas com pessoas, que haviam sido adotadas ou com famílias que tinham ali crianças com alguma demanda, mas não em processos propriamente ditos de adoção, Foi mais uma oportunidade mesmo, dentro do campo ali da infância e da adolescência, que eu me interessava em prestar esse concurso. Depois eu acabei me identificando bastante com a área. Que legal. Júlia, a gente trouxe uma foto aqui, aliás, você trouxe uma foto aqui para contar um pouquinho como é que foi esse seu processo com o trabalho, da psicologia jurídica, com a adoção. E aqui é você dando uma aula? Na verdade, foi uma palestra na Unifil, dentro de uma aula, de uma disciplina, que os alunos estavam interessados, na temática da psicologia jurídica. Como você falou, Eduarda, lá quando eu me formei, alguns bons anos atrás, a gente não tinha sequer essa disciplina, Já tinha profissionais trabalhando, dentro dos tribunais, mas era muito restrito, era muito pouco ainda, Foi a partir do ECA, que é a legislação aqui no Brasil, que trata sobre todas as questões referentes à infância e adolescência, que aos poucos foi sendo estruturada as equipes técnicas de psicólogos, de assistentes sociais, até de pedagogos dentro dos tribunais, porque o ECA coloca como obrigatória a figura desse auxiliar do juiz da infância, e depois da família também. E depois acabou expandindo isso, para a área criminal, para outras temáticas ali. E aí a universidade precisou correr atrás, Então, hoje tem, algumas universidades que têm a cadeira, tem a disciplina. A gente está sempre sendo chamado também, para falar, para trazer um pouco da experiência profissional.
E quando a gente fala de adoção propriamente dita, é um tema que interessa a toda a sociedade, né? Então, sempre que tem oportunidade, a gente acha importante. Eu digo a gente, né, não só eu, as minhas colegas do tribunal também, a gente vê como fundamental, assim, que a sociedade como um todo tenha o que a gente chama, né, de uma atitude adotiva, né? Tem uma abertura ali para entender, para saber também que a adoção, tal como ela existe hoje no Brasil, ela é reflexo de mudanças muito importantes, né? Depois acho que a gente até pode falar um pouquinho disso. Então, sempre que me chamam, ou sempre que chamam algum colega do tribunal, a gente se organiza para estar nas universidades, estar na comunidade de modo geral. E eu achei muito legal, porque quando eu fui olhando ali os tópicos que você colocou, é muito do que a gente vai conversar um pouquinho aqui hoje. Eu acho que a gente já pode até entrar nesse assunto, né? Então, partindo do básico, conta pra gente o que é adoção propriamente dita, pelo viés legislativo, das práticas do dia a dia que a gente tem. Fala pra gente, Ju. Bom, a adoção, ela se a gente falar, né, no aspecto jurídico, ela é o ato, né, de tornar filho ou filha por meio da lei, né? Quando essa filiação não se dá de maneira biológica, ela é possível de ser realizada pela via adotiva, né? Tanto que não necessariamente uma pessoa vai adotar alguma criança que ela não conhece, né? Como é num processo de adoção ali regular. É possível que seja feita a adoção que a gente chama a filiação socioafetiva, né? Que é uma forma de adoção, né? Que a gente vê, né, em casos de um padrasto ou uma madrasta que participa ali da vida daquela criança durante muitos e muitos anos, se torna uma figura parental importante, e aí a família busca legalizar isso pela justiça, né? Então, dentro dessa perspectiva, ela é um ato jurídico, é um ato da lei, né? Mas a gente pode pensar ali do ponto de vista psicológico, né, que ela envolve um exercício de um desejo, né? Um desejo de se tornar pai e mãe, né? Que na verdade, necessário em qualquer tipo de filiação, né? A gente parte ali do princípio dentro da psicologia que todos os filhos precisam ser adotados, né? A biologia, ela não garante, né, a formação do vínculo, a continuidade daquele vínculo, né? Então, a gente pode, né, eu gosto de dizer assim que adotar é um jeito de se tornar pai e mãe. Perfeito, e eu gostei muito disso que você falou, porque o processo de adotar não tá só na objetividade da coisa, né? Tá ali nas ações subjetivas, que é dessa relação de afeto, dessa relação de vínculo. Gostei bastante. E quem são as pessoas que podem adotar? Porque você trouxe ali sobre um exemplo de padrasto, né? Mas me corrija se eu estiver errada, também existem pessoas que não têm vínculo nenhum. Como que funciona isso? Que aí, né, vamos falar então da adoção como essa forma de colocação de crianças que estão em situação de proteção da justiça, né? Então, são crianças que passaram por um processo de separação da família de origem, né, por diferentes motivos. E aí, como não há possibilidade de retorno para a família de origem, nem para o pai ou para a mãe ou para algum familiar extenso, né, que seriam avós ou tios, depois de um processo jurídico, essa criança pode ser colocada numa família substituta. Esse é o nome que existe na lei para famílias adotivas, né? São famílias que vão substituir essas figuras parentais de origem, né? Quem são as pessoas que buscam a adoção, né? Antigamente a gente tinha aquela ideia, né, de que a pessoa vai adotar porque ela não conseguiu ter filhos biológicos, porque ela não conseguiu engravidar, né? Hoje a gente vê que esse perfil mudou bastante, né? Existem pessoas que buscam a adoção justamente porque, né, vivenciaram ali uma impossibilidade da gestação. E isso tem se tornado cada vez mais comum também, né? Porque tem uma série de questões ali, até o fato das mulheres estarem buscando o casamento, a gravidez, no momento mais tardio da vida. E existem implicações biológicas, né? Mas que não quer dizer também que sejam deterministas, né? Enfim, a adoção como uma via de
se tornar pai e mãe. Pronto, né? Às vezes tem pessoas que nunca tentaram engravidar, né? Ou que não quiseram partir para tratamentos, né? Para as vias ali que a medicina oferece hoje em dia. Ou porque tem um desejo genuíno pela adoção, né? Que mesmo tendo gestações, né? Tendo possibilidade de ter filhos naturais, escolhem a via adotiva, né? E aí a gente vê assim que a motivação para a adoção ela é bem importante, né? Porque a gente observa também, acho que isso alguns anos atrás era até mais frequente, que as pessoas buscavam a adoção muitas vezes por um desejo de querer ajudar uma criança, né? Querer fazer um ato de caridade, né? Ou às vezes por um medo, né, de ficar sozinho na velhice, né? Então, eu vou adotar, né? Às vezes um casal já aconteceu, por exemplo, um casal já um pouco mais velho, que os filhos já cresceram, que tem uma vida estável, confortável. Eu quero ajudar, ou eu não quero que minha casa fique vazia, né? Então, assim, a gente interroga a motivação, porque a gente vai ver que depois isso repercute na formação do vínculo, né? Se você tiver, né, trabalhado em você essas motivações, né, e se genuinamente o seu desejo de adotar for por uma vontade de se tornar pai e mãe, né, você tem que buscar a justiça, o Tribunal de Justiça, né, da cidade que você mora ou da cidade próxima maior ali, né? E aí você vai dar entrada a um processo que se chama habilitação à adoção. Né? Qualquer pessoa pode dar entrada nesse processo, desde que atenda alguns requisitos. Né? Existe até uma lista assim, né, de documentos que a pessoa precisa apresentar, né, que é bem fácil, dá para acessar pela internet. Assim, eu não vou me recordar agora inicialmente quais são esses documentos, mas são documentos que mostram quem é essa pessoa, né? Quantos anos ela tem, qual que é o estado civil dela, qual que é a renda dela, né? Porque a questão financeira, ela impacta, né? Quando a gente decide ter filhos, né? Mas já ouvi algumas pessoas chegando assim, mas eu tenho que ter casa própria? Não, né? Mas você tem que ter minimamente uma condição digna de vida para você e para os filhos ou para o filho ou filha que você deseja adotar, né? Então tem que chegar no momento da vida ali em que essa decisão ela tem um suporte, né? Um suporte ali de uma estabilidade, um suporte de uma rede também, né? A gente fala que essa criança ela não vai ser adotada só pelo pai ou pela mãe, ela vai chegar numa família que já existe, né? Então ela vai também ter que ser adotada pelos avós, pelos tios, pelos primos, né? Pela comunidade, então, né? Pelos amigos ali que fazem parte da rede daquela família. Então, esses documentos, alguns deles são, né, mais burocráticos, mais técnicos, a pessoa não pode ter antecedentes criminais, isso é bem importante, né? Independente de tempo. Como assim? Por exemplo, teve há 10 anos atrás, isso torna impeditivo? Torna. Ok. Que eu me recorde, sim. Perfeito. Tá? É um critério de exclusão, né? E é um cuidado importante, porque a gente precisa pensar que essas crianças, elas foram retiradas da sua família de origem, né? Então, as pessoas, eu brinco assim, né? Gente, vamos desconstruir aquela ideia do orfanato Tiquititas, né? De que as crianças estão lá, ninguém sabe direito de onde vieram, né? Ninguém sabe direito há quanto tempo elas estão lá. Não, né? São crianças que muitas vezes já passaram por anos de acompanhamento, né? Já foram feitas tentativas de que aquela família pudesse ter condição de cuidar dela. E como um último recurso, né, da rede de proteção, essa criança vai ser colocada num acolhimento institucional. O que é um acolhimento institucional? É o que a gente chamava antigamente de abrigo, que é muito diferente daquilo que já existiu no Brasil, que eram os orfanatos. Né? Hoje são o mais parecido possível com casas, né? Então tem pessoas que trabalham ali, que cuidam daquelas crianças, é um número reduzido de crianças e adolescentes. É uma casa num bairro onde tem escola, onde tem posto de saúde, onde tem parquinho, aquelas crianças vão circular pelo bairro. Tudo perto ali. Isso, né?
E vou até puxar um gancho disso, até mesmo para não dar essa sensação para essa criança, você me corrige aqui, mas para não dar a sensação de que essa criança está excluída. Não, ela é pertencente ali. Embora ela esteja no processo de adoção, ela faz parte da comunidade. Ela vai ficar doente, ela precisa estudar, ela precisa interagir com outras crianças. Eu acho que isso é um ponto muito importante, porque por muito tempo as pessoas viram essas crianças e adolescentes como excluídos, tinham que ficar num cantinho. Eu me lembro, assim, até do meu tempo de escola, o quanto que era diferente. A criança que era adotada, aliás, né, estava em processo de adoção, e as pessoas que não, as crianças que não. Hoje não, hoje você quase não sabe se aquela criança está no processo de adoção, ela entra nessa comunidade dos contextos escolares, de saúde, enfim, que as pessoas acabam não há um estigma ali, né? É um cuidado que a gente tem que ter para que essas crianças não sejam estigmatizadas, rotuladas, porque tiveram, né, esse afastamento da família de origem e estão no abrigo, né? E não quer dizer que esse tempo no abrigo vai ser um tempo de sofrimento, né? Vai ter as suas dificuldades, né? Mas é um tempo também onde a criança vai fazer vínculos com outras crianças ou adolescentes que moram ali, com os cuidadores, né? É uma convivência diária, né? Ela vai ter também, né, um acompanhamento de uma equipe técnica, de psicologia, de serviço social, geralmente. Então, é um tempo que ela está ali protegida e na impossibilidade de retorno para a família extensa, para a família de origem, ela é colocada nessas famílias substitutas, que são as famílias que estão habilitadas para adotar. Né? Então, como eu estava dizendo, né, é preciso ter um cuidado muito grande, porque essas crianças estão sob proteção do Estado. Né? E aí o Estado tem uma responsabilidade muito grande, aí o Estado, eu digo, né, o juizado da infância e adolescência, né? Em procurar famílias que sejam, de fato, adequadas, né, que vão dar conta, né, de amar e adotar e formar uma família com essas crianças e adolescentes. Né? E Ju, você estava contando, né, sobre as pessoas que podem adotar. E aí me surgiu uma dúvida. Uma pessoa sozinha pode participar do processo de adoção? Pode sim. Não precisa estar casado, né? Não tem essa necessidade. Então tá, então se a gente pensar tanto em relações heteroafetivas, relações homoafetivas e pessoas sozinhas, né, são as famílias monoparentais, a gente pode pensar então que todas elas podem participar do processo de habilitação. Homens, mulheres. Perfeito. Tem um critério de idade? Fiquei curiosa. Tem uma diferença. Se eu não me engano, a diferença... Eu sou meio ruim com números, mas a diferença entre o adulto, né, e a criança ou adolescente tem que ser de no mínimo 16 anos. Né? Certo. Tem que ter essa diferença ali. Justamente porque, né, a gente precisa de uma pessoa que tenha essa figura parental. Né? Não dá para adotar alguém, você adotar alguém, você vai constituir ali uma relação de irmão, né? Não, né? E a idade é um fator que faz diferença, né? Muito bem. Até para o desenvolvimento, né? As condições de trabalho, de custear uma casa. Perfeito. Fiquei com outra curiosidade, porque você foi trazendo ali sobre os tipos de família, sobre o processo de adoção. E quando se tem uma criança que tem irmãos, como que é feito esse processo, né? Então, adota um, adota todo mundo, como é que acontece? E eu vou engatar essa pergunta com coisas com uma prática que acontecia há muito tempo atrás, que é a adoção à brasileira. É esse o termo, né? Conta pra mim, como que é essa questão do que acontecia antes, como é que se dá hoje e como é que se dá essas questões de se tem irmão, se não tem irmão. Tá. Acho que uma pergunta tem até a ver com a outra, porque se a gente for pegar, né, na história do Brasil, a gente é um país que vive uma desigualdade social desde a sua fundação, né? Desde da origem ali, né? E a gente tem, né, uma prática colonialista, né, que faz com que as pessoas elas sejam classificadas em isso desde lá da época, né, da escravidão, enfim. Então, pessoas que têm mais acesso, né, a riqueza, a status, né, e pessoas que não tinham, né, que ainda hoje às vezes não têm, né, essa possibilidade. Então, né, dentro aí da história do Brasil, a gente viu algumas práticas serem legitimadas, né? Por exemplo, crianças serem levadas para a casa de famílias.
muitas vezes com motivações ali para serem colocadas no trabalho doméstico, né? Às vezes também em situações de exploração sexual, né? Se a gente for pegar ali contexto de meninas, né? E que cresciam ali dentro, né, de um determinado contexto familiar, que às vezes eram considerados crianças como se fossem filhos, né, os famosos filhos de criação, né, mas que não tinham acesso a um sobrenome, né, que viviam em situações de desigualdade ali. Então, né, os filhos legítimos podiam, né, ter estudo, podiam ter conforto, os filhos de criação não iam para a escola, né. Isso aconteceu durante muitos e muitos anos, né, e isso naturalizou, né. Tanto que, até hoje, né, a gente vê, né, na minha família, muito recentemente atrás, tinha uma prima do meu pai. Então, vamos pegar aí uma pessoa na faixa dos 50 anos, 60 anos, que era considerada a filha de criação, né, do tio fulano. E, por coincidência, essa filha de criação foi a única que não herdou o sítio, que era da família, né? Com o objetivo de não deixar que isso aconteça, né, porque a gente entende que, por mais que pudesse haver algum tipo de relação afetiva dentro desses contextos, aquela criança não estava sendo protegida, né? Ela mantinha uma situação de exclusão, né? A lei foi se modificando, né? Não só, né, eu trouxe esse exemplo, assim, né, porque acho que é muito difícil, assim, a gente falar disso, mas a gente precisa olhar, né, para essa herança escravocrata. A raiz está nisso, mas não só nessas situações, né? A gente via também pessoas que faziam a adoção à brasileira, né? Muitas vezes com a intenção de ajudar alguma família, né? Então você até citou a questão dos irmãos, né? Então existe uma pessoa lá que faz parte da minha igreja, que é vizinha da minha empregada doméstica, ela já teve 5 filhos, não está conseguindo cuidar do mais novo, né? Vamos ajudar ela? Como que a gente vai ajudar, né? Qual que era o raciocínio ali? Vamos deixar uma das crianças serem criadas por outras famílias, com mais dinheiro, com mais condição. Né? E aí, às vezes, aquela criança crescia nesse contexto dessa outra família, e às vezes era uma família que, de fato, queria, né, amar e adotar aquela criança, e essa criança nunca sabia da origem dela, né? Não tinha acesso ao passado dela, né? Então, eu já atendi processos assim de pessoas adultas, né, que passaram por esse tipo de adoção e que vivem um sofrimento, né, de não saber, né, por que aconteceu, né? Por que a minha mãe biológica ou meu pai biológico não quiseram, né, ou não puderam, né? Por que esconderam de mim? Por que eu vivi anos sem saber, né, a verdade sobre a minha história, né? Então, acho que tem essas duas questões, né, que motivaram principalmente as alterações da lei. Porque hoje esse tipo de adoção, que é você registrar em seu nome uma criança, um filho, um bebê, que não seja seu biológico, né, e omitir essa informação, é considerado crime, né? Qual foi o principal objetivo, né, dessa proibição? Coibir esse tipo de relação, né, de exploração, né, do trabalho doméstico, principalmente ali, ou dessa situação de como se fosse um filho de segunda categoria, né, que não tem direito a todos os direitos, enfim, daquela família, e também coibir que as crianças não tenham acesso à sua origem, né? Você trouxe o exemplo dos irmãos, né? Porque a gente via muito isso, né? Então, famílias numerosas em que um irmão era criado por uma madrinha, o outro irmão era criado por uma tia, o outro irmão ia para adoção por uma família, né, desconhecida, e acabava que nunca eles se encontravam, né? Às vezes sabiam da existência um do outro, mas perdiam o contato. Com as mudanças na lei da adoção, com essas novas práticas dentro do judiciário, a gente tenta evitar que isso aconteça. Né? Como que a gente faz isso? Tentando priorizar a adoção sempre dos irmãos em conjunto. Mas nem sempre isso é possível. Né? E eu vejo que esse é um dos principais desafios do trabalho dentro do judiciário, né? Nesse tipo de processo. Esse desafio vem por conta do número de irmãos? Do número de irmãos. Okay. Né? Vamos pegar aí uma família de até 3, ainda a gente
não tem tanta dificuldade assim na colocação de encontrar uma família adotiva para esses grupos de irmãos. Mas aí começa 4, 5, 6, né? Fica muito difícil, né? Uma família ter condição, né? Não só financeira, mas emocional mesmo, né? De logística. Imagina levar 6 crianças para a escola, né? E aí tem crescido cada vez mais uma prática que a gente chama de adoções solidárias, né? Que aí são crianças que podem ser colocadas em famílias diferentes, mas que a gente tenta costurar entre essas famílias alguma forma de convivência entre os irmãos. Elas vão fazendo vínculo. Isso, né? Eu sempre digo assim, não é que as famílias, né, que nunca se viram, né? E às vezes até moram em cidades diferentes, às vezes estados diferentes. Não é que essas pessoas vão se tornar melhores amigas e um grande familhão, né? Não é isso. Mas elas precisam ter consciência de que aquelas crianças que estão, né, sendo adotadas, elas têm uma história anterior, elas têm vínculos anteriores e que elas têm direito à convivência entre os irmãos. Né? Então, às vezes essa convivência vai ser, maior parte das vezes, virtual, né? Às vezes vai tentar marcar um encontro de tempos em tempos, ser convidado para o aniversário do irmão, né? A gente vê que são coisas bem importantes. Né? E eu vejo isso assim, porque nessas famílias a gente tem lá o irmão de 12 anos e o irmão de 3 aninhos. E às vezes é o de 12 que cuida do de 3. Exato. E aí faz esse rompimento. E esse de 3, querendo ou não, tem uma relação afetiva, um vínculo com esse de 12. E aí, o que que faz depois? Cadê o meu irmão, né? O que que aconteceu? Então, eu acho que isso que você acabou de trazer é uma novidade para mim, porque eu desconhecia dessa família solidária. E do papel dela, né? E do quanto que é importante a gente ficar mantendo e sustentando essa relação, não pela família por si só, mas pela relação que se tinha antes desse processo. E eu acho que é importante a gente dizer também que essas crianças não têm culpa do que aconteceu. A gente não pode responsabilizar elas por uma ação, às vezes, de negligência, omissão, incapacidade dos próprios pais biológicos. Então, por que vai distanciar um irmão de 12 e um de 3? Vou pegar aqui esse caso. Sendo que eles estavam tentando dar o jeito entre eles ali e aí depois perdem o contato. Então, eu acho que isso é muito importante. E frisar, né, que embora essa tentativa de ajudar com esse processo de adoção brasileira nessa intenção, a gente precisa de um ato de responsabilidade. Porque adotar não é só caridade. Sim. Eu não lembro... é caridade. Isso, né? perfeito. Me lembro de você me dizendo isso uma vez. A gente tem que olhar para o processo não como um ato de caridade, mas tem que ter amor, sim, mas tem que ter responsabilidade também. Então, traçar ali, embora seja mais custoso, pode ser que seja, porque demora ali o processo de adotar, né, Júlia? Imagino que em todos os lugares isso. Mas é um processo legal para que a gente saiba onde essa criança está, para que a gente, enquanto Estado, né, acompanhe, saiba quem é essa família, as condições. Então, fazer isso, não há riscos. Dessa criança voltar também, porque se descobre em volta. Sim, né? sim. Então, os riscos ali dessas negligências. Então, tudo isso é avaliado antes. Eu acho que esse é o papel da psicologia, né, Júlia? Eu queria que agora você contasse um pouquinho, porque a gente entendeu o fenômeno da adoção. Mas o que você, enquanto psicóloga do Poder Judiciário, faz nesses processos? Tá. O nosso trabalho lá, ele tem 2 principais atuações, né? Então, a gente trabalha... no começo, dentro da habilitação à adoção, né? Então, essas pessoas que desejam adotar, elas vão entrar em contato com o judiciário, vão encaminhar a papelada, né? Ou todos os documentos que são necessários. Se tiver tudo ok com a papelada, o juiz, ele vai encaminhar aquela família, aquele casal, aquela pessoa para avaliação psicossocial, né? Idealmente, essa avaliação seria realizada por um psicólogo e por um assistente social também, né? Porque o ECA preconiza a questão das equipes multiprofissionais, né? Porque tem realmente olhares diferentes ali e abordagens diferentes que se complementam. Porém, dentro da realidade, né, do tribunal, né, enfim, com algumas limitações e desafios, né, que a gente tem ali dentro do volume grande de trabalho que a gente lida. Hoje, aqui no tribunal, né, em Londrina, ele é feito só por psicólogos, né? Em alguns momentos, alguns casos mais desafiadores, também pode ser realizado
por assistente social em conjunto. E aí, nessa avaliação, a gente vai tentar traçar um perfil da dinâmica daquela pessoa ou daquela família, né? Então, vai investigar as motivações, né? Vai investigar, afinal de contas, por que aquela pessoa quer se tornar mãe? Por que ela quer se tornar pai? Como é que isso entra na vida dela? É um recorte, né? É um recorte temporal também, porque mesmo essas motivações e como a vida da pessoa tá, né, vai mudando. Os né? fenômenos ali por si só mudam também, né? E a gente faz um trabalho também que é quase educativo, né? Então, de discutir, de trazer para a pessoa, né, quebrar algumas idealizações, né, trazer um pouco de realidade. Nesse ponto, né, de mais informativo, tem uma outra etapa da habilitação que é obrigatória, que é o curso de preparação, né? Que cada comarca, cada estado, na verdade, faz de um jeito diferente. Alguns fazem presencial, aqui no Paraná hoje esse curso é online, é um curso muito bom e é aberto para que outras pessoas também façam, assim, na EJUD, né? É só você acessar o site do tribunal e 2 vezes ao ano tem esse curso. E para os habilitandos é obrigatório, né? E aí a gente vai dentro dessa avaliação, né, que é feita por entrevistas, às vezes até visita na casa da pessoa, não é lá para ver se tem um quarto para criança, né? Mas é para ter alguns dados concretos mesmo de como é que é a vida daquela pessoa, né? Como é que ela se organiza, né? Como é que ela imagina que seja uma criança vivendo ali, né? Porque isso assim não é só em processos de adoção, não, né? A gente vive uma vida hoje que ela é tão individualista, ela é tão focada no trabalho, muitas vezes, que a gente não tem noção de como que é a entrada de uma criança na nossa vida, né? Então, é importante a gente propor algumas reflexões, né? Porque é diferente, muitas vezes, né, de um filho pela via biológica que vem no susto, né, sem querer querendo, né? Ou às vezes mesmo, né, de uma forma não planejada, não desejada. Na adoção é um ato consciente, né? Então a gente é firme nisso, né? E tem que buscar essa consciência, porque às vezes num casal, um tem um interesse e o outro não tem. Então, o papel do psicólogo nessa relação, nessa avaliação, nessa pesquisa aí para entender como é que se dá essa motivação, vou usar a palavra, porque é de interesse de um, mas será que é do outro também? Eu acho que a gente isso faz, que você tá falando. sim, a gente faz essas provocações também, né? E quando a gente identifica que aquelas pessoas, aquele casal, né, tem questões ali que são anteriores à adoção, que, né, ao desejo de adotar, que precisam ser trabalhadas, ou que tem esse conflito, né? Ou que às vezes tem o desejo de agradar e acaba cedendo, né? A gente não necessariamente vai contraindicar a habilitação, né? Mas a gente, às vezes, faz uma sugestão de que as pessoas busquem psicoterapia, de que elas intensifiquem a preparação através do curso, através de leituras, ou que elas busquem terapia de casal, né? A gente faz essa orientação e tudo isso, todo esse processo de avaliação, ele resulta num relatório. E aí esse relatório vai fazer com que o Ministério Público, né, e o juiz digam, né, se aquela pessoa pode, aí a gente fala, né, propriamente entrar na fila para adoção, né, que é entrar no Cadastro Nacional de Adoção. Né, para passar ali a integrar a lista de pessoas que estão habilitadas e que podem receber crianças quando essas crianças estão em condição de serem colocadas. Né? Perfeito. Então, isso tudo que você me trouxe é o processo de pré-adoção. É o processo de habilitação à adoção. Ok. Tá. E aí, nesse período todo, o psicólogo vai fazendo toda essa avaliação com a finalidade de provocar as motivações para ter ali do porquê que quer e encaminha para o juiz e para o Ministério Público do que avaliou, o que observou, quais foram os condicionantes presentes ali naquela situação. E se acontecer de falar assim, olha, não tem condições, o que o psicólogo faz? A gente fala que não tem condição. Perfeito. Né? E não quer dizer que isso também seja determinista, né? Talvez naquele momento aquela pessoa, aquele casal não tenha condição, né, do ponto de vista psicológico, mas que futuramente pode vir a ter. E aí eles podem tentar novamente entrar com o processo de habilitação. Né? Você consegue trazer para mim alguns motivos que fariam uma pessoa não estar pré-habilitada para o processo de adoção?
Acho que um pouquinho disso que a gente falou, Eduardo, assim, eu vejo que são as principais questões, assim, né? Quando tem uma disparidade muito grande no casal em relação ao desejo, né? De se tornar pai e mãe, de adotar. Ou, às vezes, quando aquelas pessoas também, elas têm uma visão muito idealizada e elas não conseguem passar por um processo reflexivo, né? E aí a gente precisa fazer algumas pontuações e, às vezes, contraindicar, né? Porque a gente tenta também discutir com as pessoas, assim, existe o filho ideal, né, idealizado, né, e existe o filho real. Isso também em qualquer processo de parentalidade, né? E quando a gente traz o elemento, né, da adoção, essas pessoas elas precisam ter muita clareza de que as crianças que chegam nas famílias, elas são crianças que passaram por situações muitas vezes extremamente violentas, né? De situações abusivas, situações de castigo físico, situações de negligência, né? Então, até uma coisa assim que a gente ouve as pessoas, né? Ah, não, mas eu vou amar muito, vai dar tudo certo. Amar é importante? Mas não é suficiente, né? Então, assim, quando as pessoas às vezes chegam com uma rigidez, sabe? Nessa compreensão, pouca flexibilidade, pouca abertura para intervenção, né? Aí a gente, pera lá, né? Às vezes a gente vai sugerir que essa reavaliação seja feita dali determinado tempo. Olha, então vamos, né, pensar em tal ponto, daqui 6 meses vocês retornam, né? Ou em alguns casos mesmo a gente contraindica e o juiz pode ser que a pessoa, o casal, recorra, né? Diga, não, quero contestar essa avaliação, né? Quero que outro técnico me avalie, outro profissional, e o juiz pode acatar ou não. Né? Tá. E eu fiquei curiosa aqui porque você trouxe sobre o papel dentro do Tribunal de Justiça. Profissionais autônomos podem fazer esse serviço de avaliar pessoas que têm interesse no processo de adoção? Pode, se for nomeado pelo juízo, né? Aqui no Paraná, de um cadastro. Isso, aqui no Paraná a gente tem o CAJU, né? Que é um cadastro de auxiliares da justiça. Então, são psicólogos, assistentes sociais, principalmente, que têm uma capacidade técnica, que têm, né, um compromisso ético ali e que podem fazer esse tipo de avaliação, de habilitação à adoção. Tá, não é restrito, então, só quem está no Tribunal de Justiça, mas também não é para todos os psicólogos. Tem que haver ali uma capacitação, habilitação prévia. É importante, né? E eu acho que precisa ter também uma sensibilidade ao tema da adoção, né? E aí, uma outra frente, né, e complementando a sua pergunta, do nosso trabalho dentro do tribunal, é fazer depois o encaminhamento propriamente dito, né, dessas crianças ou adolescentes. Então, vamos pensar, né, as crianças e os adolescentes estão acolhidos, não há possibilidade de retorno para a família de origem, então eles passam por um outro processo, que é a destituição do poder familiar, né, um processo jurídico também, então... na verdade, são os pais biológicos que passam por esse processo. Né? Eles deixam de ser pais e mães do ponto de vista jurídico, né? Perante a lei. E aí a gente vai buscar, e tudo isso é feito por um sistema, né? Que é o Sistema Nacional de Adoção, que faz um cruzamento de dados entre as características da criança. Então, que tipo de característica? A idade, se tem irmãos ou não, né? Se tem alguma condição de saúde ou de saúde mental e o perfil dos habilitados, né? Então, a gente sempre vai procurar uma família para a criança, né? Essa busca ela é feita de maneira local, inicialmente. Então, no início, crianças de Londrina, a gente procura famílias de Londrina. Se não encontra em Londrina, né, local, amplia para o estado. E se não encontra no estado, aí amplia para o país. E também existe a possibilidade, que aí são casos mais raros, e aí se enquadra também bastante naquelas crianças e adolescentes com um perfil difícil, né, de encontrar famílias aqui, que são grupos grandes de irmãos, crianças com algum tipo de deficiência, adolescentes. Aí a gente pode buscar também a adoção internacional. De 10, quantas acontecem no teu dia a dia? Ai, Eduarda, não tenho essa estatística. Mas assim, não é alto. Não. Isso também é importante, essa pergunta, assim, porque às vezes, né, vamos pensar, né, numa casa abrigo,
padrão, né? Então, tem 10 crianças vivendo lá. As pessoas, às vezes, acham que, então, nossa, olha quanta criança sem família, né? Não são as 10 crianças que vão ser colocadas em família adotiva, né? Ou adolescentes, né? Porque muitas vezes eles ainda estão num processo de retornarem, né? De buscar pessoas que elas já são vinculadas, que já têm um comprometimento ali com a formação, com a educação daquela criança, né? Eu acho que esse seria um papo para um outro podcast inteiro, porque falar do acolhimento institucional. Dá para falar sobre as medidas de proteção, é importante. Porque não é de uma hora para outra, né? Se entre a destituição do poder familiar e a adoção propriamente dita, há esse lapso aí de muitas tentativas ainda que o próprio poder judiciário investe, fala, não, vamos ver uma família aqui, um tio, um avô. Porque não é assim, fez um comportamento negligente, omisso, de vulnerabilidade, que tira essa criança. A lei, ela é muito criteriosa, né? E às vezes as pessoas não têm uma compreensão sobre isso, e às vezes a gente ouve muita crítica também. Vocês ficam insistindo, né? Em famílias desestruturadas. Opa, pera lá, né? A gente tem que tirar a nossa lente ali, né? Muitas vezes de alguns preconceitos, né? E a gente tem que pensar que não é uma tarefa simples, né? Você afastar uma criança definitivamente, né? Porque o acolhimento, ele, por essência, ele deve ser temporário, né? Temporário, enfim, até às vezes aquela família se reorganizar, buscar um tratamento. Muitas dessas crianças vêm de pais que estão com um comprometimento muito grande com o uso de substâncias, com o uso de álcool. E existem alternativas para isso, né? Então, não é, a gente brinca também às vezes, né? Criança não é ping-pong, né? Que vai para lá, vai para cá, vai para lá. Não, né? A gente precisa ser muito criterioso e a gente precisa ter um respeito muito grande pela história de vida daquela criança. Isso, né? Acho que esse é um ponto importante, né? A gente não fica pensando que nessas investidas são perca de tempo. Não, é uma história, é uma relação de afeto. É fazer ali outras alternativas, porque, como a própria legislação fala, a prioridade é da família. Né? Então a gente vai investir nisso. E agora eu queria que você me contasse qual é o papel do psicólogo, então, aliás, né, na adoção propriamente dita. Então habilitou, tá tudo certinho. O que o psicólogo faz? E no pós-adoção. Tá. Então, quando essas crianças, né, são encaminhadas para adoção e a gente faz esse cruzamento de dados, encontra famílias que possivelmente, né, vai dar certo. Isso obedece também uma ordem, né, cronológica, né? Então, por isso que é uma fila, né? A gente faz o acompanhamento primeiro do estágio de aproximação, né, que é quando essas famílias vão encontrar com essas crianças, vão conhecer essas crianças ou adolescentes. Isso, às vezes, é muito rápido que tem uma identificação, né? A gente fala, às vezes, que é quase uma lua de mel ali, né? Um apaixonamento, né? Então, aquelas famílias, às vezes, estão cheias de expectativas pela chegada daquela criança, daquele filho. E aquela criança também é uma criança que tem uma necessidade muito grande de ser amada. E a gente... Às vezes o nosso papel é falar, calma, né? A gente brinca assim, né? Ninguém conhece uma pessoa num dia e no outro dia já está casando com ela, né? Não deveria ser assim, pelo menos, né? Mas... E o casamento, né? Se a gente for pensar, ainda tem reversão, né? O processo de adotar, né? De se tornar filho, ele é para sempre, né? Então, isso precisa ser feito com cautela e com cuidado, né? Dando tudo certo, as coisas caminhando bem durante essa aproximação, e ela é gradual, né? Então, primeiro a gente marca visitas, ou lá no fórum, ou dentro do próprio acolhimento. Depois, dependendo muito da idade também, se é bebê é de um jeito, se é criança é de outro, se é adolescente às vezes é de outro. Mas pegando ali, né, uma criança
sei lá, 5, 6 anos, né? Então, aquela família começa a levar a criança para passeios externos, depois leva para conhecer a casa, depois leva para conhecer a família, os avós, começa a dormir na casa daquela família. Isso leva ali algumas semanas ou alguns meses, dependendo do caso. E tudo isso a gente vai acompanhando. A gente chama a criança para conversar, a gente chama os pais para conversar. Correndo tudo bem, a gente produz um relatório que pode ser favorável ou não, indicando que aquela família possa ter a guarda para fins de adoção, né? Quando eles têm a guarda, a gente fala que é o estágio de convivência, que é mais um período que o judiciário vai acompanhar, que aí é de fato, assim, para valer, né? Então, é levando as crianças na escola todo dia, todos os dias ali lidando com as coisas, buscando, às vezes, atendimento psicológico, atendimento psicopedagógico, porque, às vezes, são crianças que precisam, né, de algum suporte ali, de outros profissionais para lidar, tanto com as questões emocionais, quanto com questões, às vezes, de saúde também, que ou foram negligenciadas, ou não puderam ser atendidas enquanto ela estava acolhida, né? Terminado esse estágio de convivência, que também geralmente é em média de 30 a 60 dias, a gente produz um outro relatório. Tudo que a gente faz vira relatório. E aí, a partir desse relatório, acontece, né, da decisão do juiz ali, né, a partir do que foi observado, acontece a adoção propriamente dita, que aí a criança ganha uma nova certidão de nascimento com o nome dos pais adotivos. Isso é irrevogável, né? Durante o estágio de convivência, ainda existe uma margem ali para algumas adaptações, né? Às vezes, para, infelizmente, ter que dar alguns passos para trás, né? Às vezes, a gente pede para prorrogar, ou essa família está com muitos desafios, né? 30 dias, 60 dias de acompanhamento não vai ser suficiente, né? Já teve casos da gente acompanhar 1 ano, né? Porque a gente funciona ali como mesmo o suporte do judiciário, né? São os olhos que o juiz não tem, né? Isso, né? Para garantir que, de fato, aquela criança está protegida e que o processo de vinculação está sendo positivo. Perfeito. Bom, agora eu queria entrar num quadro, que é o quadro de pérolas. Você se lembra, se recorda de alguma situação que aconteceu, você atuando ou que você acompanhou ali indiretamente, sobre casos que envolvem adoção, que foi marcante para você? Às vezes, né, pode ser positivamente, mas eu queria que você trouxesse, assim, nessa ideia de pérola mesmo, sabe aquela coisa bizarra, aquela coisa que a gente olhou e falou assim, como isso aconteceu? Você se lembra de alguma coisa assim? Eu fiquei tentando pensar, assim, acho que até já falei um pouquinho disso, assim, né? E até uma crítica, assim, à instituição a qual eu pertenço, né? Porque por mais que exista um consenso, né, do ponto de vista técnico, do ponto de vista teórico, né, de que essa aproximação precisa ser cautelosa, precisa ser cuidadosa. Eu já vi processos assim, que assim, a família vai, conhece a criança num final de semana, e aí os pais são pressionados, sabe? Então tá, não, então se você quer, vai ter que levar, né? E aí, assim, com 2, 3 dias, a família precisa tomar, né, providências ali para levar aquela criança embora. Às vezes, depois de anos aguardando. Então, assim, a gente ainda vê, infelizmente, dentro do judiciário, um descompasso, sabe? Entre aquilo que é importante, necessário, né, teorizado, né, há anos e anos, e uma prática que é de acelerar esses processos de adoção, sabe? E que muitas vezes acabam trazendo dificuldades que não precisavam existir, né? Então, se a gente pudesse pensar numa pérola aqui, o que ia ser seria esse aceleramento do próprio poder judiciário, dessa necessidade de fechar esse processo. Não, se gostou, se deu certo, vamos unir essa família e findar. Isso, pelo que você está me contando, em menos de 30 dias. Sim, já acompanhei processo que era isso, assim, 1 semana. Perfeito. Né? E acho que dentro das pérolas, assim, né, eu acho que se a gente for pegar o aspecto positivo, né, de uma pérola, assim, algo que é uma raridade, né, eu acho que o processo de adoção, ele é
acompanhar processos de adoção, né, acompanhar a formação de uma família, é um privilégio muito grande, né? A gente fala, assim, algumas colegas nossas, que é quase como se a gente fosse uma parteira, sabe? Porque é o nascimento, né? É o nascimento de uma família ali, né? E é genuíno, né, Júlia? Cada processo é de um jeito, cada criança se comporta de um jeito, cada família, cada pessoa, cada casal é de um jeito, assim, com as suas características mesmo, né? Então, é uma pérola muito bonita, né? Que a gente gosta de ter ali no nosso porta-joia. E eu acho que esse trabalho, ele é um trabalho desafiador, sim, mas ele deve levar, assim, você deve levar para casa uma satisfação de botar a mão na massa ali mesmo e ver isso acontecer. E não sei se futuramente vocês acompanham essa família, se essas famílias te procuram e falam, nossa, olha só como é que tá aquele nenenzinho que eu adotei. Não sei, mas isso deve ser muito gratificante, né, Júlia? Tem casos e casos, assim. A gente adora receber notícia, né? Então, assim, por exemplo, aqui em Londrina existe o Grupo de Apoio à Adoção Trilhas do Afeto. Perfeito. Né? Que na verdade, é um movimento nacional, né? Chama ANGAAD, que é a Associação dos Grupos de Apoio à Adoção. Aqui em Londrina tem o Trilhas do Afeto, que é um grupo muito, muito, muito comprometido. Eles têm reuniões que são mensais, todos os meses, são online, de preparação, né? Qualquer pessoa pode participar. Existe o grupo também pós-adoção, né? Que eles têm um psicólogo voluntário que faz uma roda de conversa ali com algumas orientações para as famílias que estão se formando e que, né, o nosso acompanhamento no judiciário, ele tem data para terminar, né? Dentro dos grupos, não, ele pode continuar enquanto as famílias precisarem ou quiserem. Então, uma forma que a gente tem de receber notícias é através do grupo, né? Porque é um grupo formado por famílias adotivas, né? Então, faz 11 anos que eu estou no tribunal, eu lembro de começar, e aí ter famílias que participam do grupo, com crianças pequenininhas e que hoje já são adolescentes, já estão na faculdade, né? É muito gostoso ter esse contato. Outras famílias, às vezes até porque são de outros estados, mandam foto. E outras não, né? Outras não têm essa necessidade. Ou às vezes não querem também ficar... Porque nem sempre são processos que são fáceis, né? Então, às vezes, assim, é uma etapa que foi cumprida, né? Não dá para romantizar também, não, né, de forma Júlia? nenhuma, né? Tem muitas críticas em relação ao tempo de espera, né? Principalmente quando são famílias que querem adotar bebês, né? É longo o tempo de espera. A gente fala em quanto tempo, mais ou menos? Eu vou chutar alto, tá? Então, assim, se o casal ou a pessoa deseja adotar um bebê até 1 ano, esse processo é de 8 anos para mais de espera, né? Já chega até 10 anos, eu já vi, né? A gente nem falou sobre isso, mas existe uma diferença entre a adoção tardia e a gente olha para adoção tardia há 2 anos já, né? Uma criança com 2 anos. Na verdade, não tem muito consenso, assim, né? Eu já vi literatura dizendo que a adoção tardia é a partir de 4 anos, 5 anos, né? Que são, enfim, crianças ali que já passaram a primeira infância, né? Os anos iniciais ali. Existe diferença no tempo de espera, sim, né? Então, se você deseja adotar um bebê, e assim, as razões, gente, né, são particulares. Né? A gente não pode julgar, porque está demorando, porque quer um bebê, né? Enfim, a pessoa precisa ter ciência, né? E responsabilidade consigo mesma, porque vai ser um tempo de espera de muita angústia, né? Então, ela precisa se cuidar também durante esse período. Mas ela tem os motivos dela, né? Para necessariamente insistir num bebê. Então, isso pode demorar de 8 a 10 anos. Se é uma criança um pouquinho maior, lá pelos 6, 7 anos, né? Vai diminuindo o tempo, né? Até 10 anos, pode demorar 1 ano só, né? Até 10 anos de idade, né? A maior, 11, 12 anos, é questão de meses, né? Porque são adolescentes já que têm uma dificuldade maior de serem colocadas em família substituta. A gente tem preferência, não queria usar esse termo, me corrige então, por bebês e crianças do que por adolescentes. Na verdade, estatisticamente, a conta não fecha. Porque é muito maior o número de pessoas que querem adotar bebês
do que o número de pessoas dispostas a adotar crianças maiores. E inversamente proporcional, o número de adolescentes e crianças maiores acolhidos é muito maior do que o de bebês. Né? Então, assim, é uma conta que não vai fechar. Não tem jeito. Acho que é muitas lacunas que ficam aí e a gente não entende as razões, porque muito provavelmente são de ordem subjetivas, né, Júlia? E esses adolescentes depois vão passando o tempo, eles já ficam maiores de idade, vão para casas ali também, são as repúblicas. As repúblicas, depois, né? Na maioridade, existe uma política pública que são as repúblicas de acolhimento. Então, se, infelizmente, né, um adolescente completar 18 anos e ainda tiver acolhido, ou não tiver possibilidade de retornar para a família de origem, ele pode ser acolhido numa república. Perfeito. Que aí é onde ele vai, teoricamente, ter um nível de independência, né? Mas vai ter uma certa proteção ainda durante determinado tempo. Sim, pode buscar trabalhar, se relacionar, fazer faculdade, enfim, mas ele tem essa assistência ali também, né? Ainda tem. Aqui em Londrina existe essa política pública. Isso. Não é a realidade do Brasil inteiro, né? Eu ia falar exatamente isso. Pessoal, é muito importante que vocês saibam que a gente está falando de uma realidade micro aqui, né? Que é da região onde a gente está. Claro, muitas coisas não são padronizadas, mas elas são de ordem legais. Então, assim, o processo de adoção, ela corre esse trâmite, essas questões de estatística, eu acho que não deve mudar porque é Londrina, né? Acho que deve ser um parâmetro brasileiro mesmo. Eu vejo, assim, que tem, às vezes, alguma variação no tempo de espera, dependendo da região do país, né? Então, existe uma diferença ali, mas não é tão grande assim, né? Entre, por exemplo, região Nordeste e região Sudeste, né? Mas aí tem a ver também com dados demográficos, né? Enfim. Mas essa questão, né? Como adotar através do processo de habilitação à adoção, né? Isso é lei, né? Não muda. Perfeito. Júlia, para a gente fechar, eu queria que você me desse uma dica, então. Para estudantes de psicologia, de áreas afins, que acabam fazendo esse trabalho junto com o processo de adoção, mas você trouxe ali sobre os juízes, o promotor de justiça, o próprio serviço social. Então, eu queria que você trouxesse dicas para as pessoas que estudam aí nessas áreas, também para pessoas que já estão formadas e para a comunidade. Então, vamos pensar em pessoas que têm pretensão de adotar, os próprios adotantes, os adotados. Queria que você desse uma dica para a gente. Bom, mais uma dica cultural ou uma dica de... Do que você quiser. Se você quiser fracionar por categoria de estudantes, profissionais de comunidade, fica à vontade. Não, enfim, eu acho que, como eu falei, né, é bem importante, assim, a gente pensar a sociedade como tendo a necessidade de ter uma atitude adotiva, né? O que é essa atitude adotiva? Né? Ela é não preconceituosa, né? Ela leva em conta questões de classe social, de raça, né? Então, a gente fala muito da necessidade ali de um letramento racial, né? Para os pais adotivos, porque a boa parte, né, das crianças e adolescentes institucionalizados, né, em acolhimento, são crianças e adolescentes negros. Né? Então, a gente precisa incorporar também, né, esse letramento racial, né? Essa, como a gente falou, né, capacidade de olhar, né, para essas crianças e adolescentes sem estigmatizar, né? Então, olha só, ele tem probleminha com isso, aquilo, porque ele foi adotado, né? A gente precisa quebrar mesmo isso, né? E acho que isso se dá conforme a gente pode falar sobre isso. Né? Então, eu acho que a dica, o convite é a gente poder buscar referências. Hoje em dia existem muitos filmes, existem livros, existe um movimento, acho que talvez essa seja a principal dica, assim. Existe um movimento que se chama adotivos, que é de filhos e filhas adotados, né? Então, são pessoas, né, que foram adotadas quando crianças e que elas falam sobre a história delas. Né? Vocês podem encontrar nas redes sociais, tem livro publicado. Isso não é só no Brasil, isso é fora do Brasil também existe. Né? Até por conta dessa questão, né, do direito a saber da origem, né? Que não quer dizer que a pessoa vai querer abandonar a família adotiva e voltar para os pais biológicos. Não é isso. Mas todo mundo tem direito a saber a sua história. Né? Então, acho que a dica é tentar saber um pouco, né, da história dessas pessoas, ouvir delas, né? Acho que se você está em processo,
né, de habilitação, ou você já está habilitado, se está há muitos anos na fila de espera, se está muito difícil lidar com isso, é importante buscar ajuda, né? Aqui em Londrina, eu junto com algumas colegas, né, e com o apoio também do Trilhas do Afeto, a gente criou um grupo de escuta, né, que faz uma roda de conversa todos os meses lá no Sesc, Legal. né, que é do centro, né, aqui em Londrina, da Rua Fernando de Noronha. Vocês podem, né, pedir informações lá ou buscar também nos contatos ali da rede. Que aí a proposta é para que pessoas que estão passando por essa angústia possam falar sobre isso, né? É um trabalho de elaboração também, né? Do que é, afinal de contas, que eu estou buscando quando eu desejo adotar, o que implica essa espera, né? É um trabalho de autocuidado, né? Que é bem importante de ser feito por todo mundo que pensa em adotar. Então, se a gente olhar, aí a gente tem tanto um cuidado de começo, então por que eu quero adotar, como final também, que aqui em Londrina a gente tem o Trilhas do Afeto, que são essas pessoas que podem continuar participando, mesmo depois do processo de habilitação, mesmo depois do processo de adoção. Júlia, eu acho que essas dicas são fundamentais e hoje, né, dentro da universidade, eu dou a supervisão para a categoria de psicologia jurídica e eu tenho bastante alunas que fazem parte do Trilhas do Afeto, né? Então, se a gente pensar em estudantes, a gente tem essa possibilidade de vocês encontrarem dentro da grade, né, curricular, possibilidades de estágios que envolvem ali o processo de adoção. Porque se a gente pensa na adoção, a gente não está falando só de contextos jurídicos, a gente está falando de discussões sociais, a gente está falando sobre habilidades sociais também. Então, isso tudo traz ali uma abertura de porta para que os próprios alunos já se engajem nessa temática antes da formação. E quando formado, fazer esse processo de identificação ao trabalho, fazer busca de onde vocês podem recorrer. Então, não tem Tribunal de Justiça na minha cidade, mas será que a gente não pode abrir um grupo? Sim. Né? Fazer uma extensão, isso, aqui para minha comunidade, para a região onde eu moro. Eu acho que existem muitas possibilidades e você foi trazendo ao pouco. Até o trabalho, né, seja o estágio ou o trabalho voluntário, nos acolhimentos, né, institucionais, assim, né, que é algo assim que precisa ser feito também com muito critério, com muito cuidado, né? Mas eu acho que é uma área né, pensando em estudantes ali de estágio, que é muito enriquecedora. Até porque a gente vê todas as fases do desenvolvimento. E quando a gente vai trabalhar com psicologia, esse é o nosso carro-chefe, entendeu? Desenvolvimento humano. Júlia, a gente já está caminhando para o fim. Eu quero te agradecer muito, muito, muito a sua presença e o quanto que eu aprendi. Porque falar de psicologia jurídica, eu acho que isso é uma coisa importante para a gente pensar. Porque eu quero trazer aqui para o podcast não pensar em psicologia jurídica como uma coisa rígida, porque ela é fluida. Ela tem tantas possibilidades de atuação que sequer a gente para imaginar. E você trazer isso aqui de quais são as possibilidades de adoção. Eu quero trabalhar com pretendente. Não, eu quero trabalhar com quem já adotou. Embora dentro do Tribunal de Justiça isso não há uma possibilidade de escolha, mas há uma relação de afinidade que vocês, entre próprios colegas e quem está ali no cadastro de auxiliares da Justiça, pode acabar conversando e definindo ali as suas habilidades e competências para o serviço, né? Então, eu acho que foi muito especial você trazer aqui a sua fala, do quanto que enriqueceu o meu próprio conhecimento, mas também eu tenho certeza que vai ajudar não só as pessoas interessadas na psicologia, mas a comunidade como um todo. Então, eu fico aqui, deixo aqui o meu agradecimento. E, pessoal, se vocês tiverem interesse em mais conteúdos dentro desse podcast, vocês no YouTube precisam ativar o sininho, no Instagram também. Vocês vão receber as notificações toda vez que a gente postar um vídeo novo, né? Um episódio novo. Júlia, você pode deixar pra gente um canal de comunicação com você, sua rede de contato? Bom, dentro ali do meu trabalho no tribunal, o canal oficial, né, é buscar o Tribunal de Justiça, né? Vou deixar meu e-mail institucional, que é jlbq@tjpr.jus.br. Né, até às vezes alguns estudantes querem entender um pouco melhor como é que funciona, fazer entrevista, não só eu, mas as minhas colegas também, a gente tenta sempre se organizar, né, para atender. E eu, né, não só dentro do tribunal, eu tenho uma atuação na clínica também sou professora.
Também estou à disposição, se quiserem procurar. Meu Instagram é Juboschi, com I no final. E, enfim, agradeço muito, muito, muito o convite. É um tema que eu adoro falar. E acho que você foi certeira, Eduarda, assim, né? A psicologia jurídica, ela não está dentro dos muros ali do fórum, né? Ela faz parte da vida da gente muito mais do que a gente imagina, porque nossa vida é atravessada pela lei, né? É regulada pela lei, né? Então, acho que todo mundo que se interessa, né, em saber mais, em entender, em aprofundar, é sempre beneficiado. Com certeza. Gente, o podcast, então, para quem está ouvindo, ele é podcast de psicologia jurídica com a Eduarda Piva. E também o canal você vai encontrar como Psi Eduarda Piva. Obrigada, Júlia. Imagina.